Se você vem tomando tadalafila e ela parou de funcionar, ou se você tomou ela e não aconteceu nada, nada, absolutamente nada, não entre em pânico. Isso tem uma explicação. Eu sou o Dr. Heleno Paes, médico urologista, e hoje eu irei explicar as 5 formas que mais te sabotam quando você está usando esse remédio. E também irei contar para vocês aí qual é o maior culpado, a maior tragédia que pode acontecer durante este tratamento. Está imperdível. Vamos lá? E antes de nos aprofundarmos nesses 5 tipos de sabotagem que acontecem com você, tem alguns princípios, algumas premissas sobre esse tratamento que você precisa saber. Primeiro é como funciona a tadalafila no seu organismo. A tadalafila é um remédio da classe dos inibidores da enzima 5-fosfodiesterase. E o que ela faz aí no seu amigão, né? Ela inibe essa enzima que eu acabei de falar, a 5-fosfodiesterase. E a 5-fosfodiesterase é uma enzima que lá no final do processo todo, ela inibe a eliminação do óxido nítrico da região ali onde acontece o fenômeno da ereção. O óxido nítrico, ele é um potente vasodilatador, ou seja, ele dilata as artérias do pênis, fazendo com que o fluxo de sangue para o seu interior seja muito grande. Quando você inibe essa enzima, o óxido nítrico fica ali presente mais tempo ao redor do vaso, fazendo com que essa artéria fique ali dilatada por mais tempo. E a reação final é ereção, rigidez. Então, os homens que usam este remédio, eles acabam tendo mais facilidade de desencadear a ereção e de manter a ereção. Se você é um homem adulto, jovem, saudável e tudo funciona direitinho, talvez a diferença seja muito pequena. Talvez uma facilidade aí numa retomada ou então uma reatividade um pouco mais breve do que você já tem. Mas agora, se você tem uma disfunção erétil real, você vai ter uma diferença enorme. Tanto é que a taxa de sucesso do tratamento com esses remédios, ela chega a até 90%, isso comprovada em diversos estudos sobre o assunto. Esse remédio realmente revolucionou o tratamento da disfunção erétil, que até então não possuía um remédio eficaz que fosse tomado via oral, um comprimido. E dentro dessa classe de remédios, a tadalafila ganhou destaque devido às suas surpreendentes 36 horas de ação. E não quer dizer que você ficará 36 horas com ereção, esquece isso. Mas se você for provocado sensualmente, o seu pênis reagirá rapidamente porque ele está com mais fluxo sanguíneo devido à presença desse remédio. Agora vocês, usuários de tadalafila, vocês já tiveram alguma experiência negativa usando esse remédio? Deixa aqui nos comentários. É muito legal a gente discutir aqui na comunidade o que aconteceu com você e vamos enriquecer a nossa discussão com casos práticos. E dessa forma, vamos para o erro número 1. O erro número 1, ele é o timing de tomada do remédio. Ele é um remédio via oral, então, gente, o remédio via oral você vai engolir, ele vai atravessar o seu esôfago, vai chegar no estômago, vai migrar para o intestino e lá ele começará a ser absorvido. Após a absorção, esse remédio vai para a corrente sanguínea e será distribuído por todo o seu corpo, até chegar ali nas células-alvo, que são as células endoteliais, as células do seu pênis. Então isso não é instantâneo, leva algum tempo. E esse tempo já foi medido e calculado e está lá na bula do remédio. O início de ação do remédio ele é estimado que aconteça aí em torno de uns 30 minutos, mas a concentração ótima, aquela que vai fazer efeito, a terapêutica, aquela lá tá com efeito máximo do remédio, ela vai acontecer ao redor aí de 1 a 2 horas. E assim, o erro mais comum que os homens fazem na hora de usar o remédio é: tomei agora que eu vou ter sexo, né? Quer dizer, poucos minutos, a garota veio para cima, ele já foi na carteira, toma o remédio, quer dizer,
Quando o remédio está ali ainda no seu estômago, nem foi absorvido, ele já está transando. E quando ele acabou, o remédio ainda nem começou direito a fazer efeito. Ou seja, ele vai estar com o efeito ótimo do remédio lá quando o sexo já acabou faz tempo. E o erro número 2 já é um erro um pouquinho mais incomum, que trata-se, na verdade, da interação medicamentosa. Existem alguns remédios que podem interferir negativamente na ação do remédio, e geralmente eles estão relacionados à metabolização hepática da tadalafila. Após a tomada do remédio e sua absorção, o remédio ele circulará pelo sangue e irá passar pelo fígado, e o fígado irá degradando, metabolizando esse remédio e jogando fora. Esse mecanismo de metabolização ele pode ser acelerado por alguns remédios. A principal enzima hepática que faz essa metabolização é a P450, e temos alguns remédios que estimulam a maior ação dessa enzima. O primeiro exemplo são os anticonvulsivantes, como a carbamazepina e o topiramato. São remédios que sabidamente ativam essa enzima e aumentam a degradação da tadalafila. Outro exemplo também bem comum é a rifampicina, é um antibiótico comumente utilizado para o tratamento da tuberculose. Doença que já está um pouquinho mais incomum no nosso meio, mas sim, ela existe. Também temos alguns remédios utilizados para enxaqueca que podem ter uma interferência negativa nesse processo. Pessoal, se você conhece alguém que usa esses remédios, já compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ajudar a salvar a vida sexual desses indivíduos. E o erro número 3 é o abuso de bebidas alcoólicas. É bem sabido que o álcool não interfere na ação da tadalafila, mas também é bem sabido os efeitos negativos do álcool na ereção. Ou seja, você está com problema de ereção, está tomando um remédio para melhorar a sua ereção e ao mesmo tempo você está ingerindo uma substância que atrapalha a sua ereção. Quer dizer, um paradoxo bem confuso, né? Ah, mas doutor Heleno, quando eu tomo uma cervejinha, eu fico mais relax e aí eu consigo desempenhar melhor na cama. Eu não acho que isso seja verdade. Gente, isso realmente acontece. O álcool ele é um entorpecente, vai? Ele deixa nosso cérebro mais relaxado, então pessoas que estão nervosas e tomam uma cervejinha, um vinho, elas vão ficar um pouquinho mais desinibidas, mais engraçadas, mais divertidas e é claro, né? O processo de excitação em pessoas com esse astral acaba sendo melhor. Então, nesse ponto de vista, sim, o álcool pode te ajudar. Mas pessoas que estão com problema físico no pênis, aí o efeito do álcool no órgão pode ser bem prejudicial. O estado de embriaguez ele tem uma ação negativa no sistema nervoso central. Enquanto uma pequena dose de álcool pode te deixar mais divertido, uma dose maior pode sim causar uma sedação profunda e você ali não conseguir fazer nada. Trágico, né? Então cuidado com o uso de tadalafila e álcool, não é para todo mundo. O erro número 4, esse aqui vou te falar. Nos dias de hoje que temos muitas informações, temos o próprio canal aqui do Dr. Heleno, não dá para admitir o erro número 4. O erro número 4 é achar que a tadalafila fará o serviço sozinha, quer dizer, tomei o remédio, automaticamente o pinto fica duro. Isso não acontece, gente. O remédio oral, os inibidores da 5-fosfodiesterase, eles eles precisam do estímulo sexual, do desejo, da excitação. Então, homens que tomam remédio e não têm uma estimulação, esquece, não vai acontecer nada. Você precisa de um estímulo sexual real. Lembrar também que estímulos fracos, por exemplo, ambientes inadequados, ruidosos, crianças por perto, por mais que a mulher esteja ali bonitinha, gostosinha, peladinha, esses estressores do ambiente podem sabotar o seu cérebro, causar ali uma confusão, uma distração que impede ele de se excitar. Aí o remédio também não vai agir legal. Então, melhore o ambiente, faça sexo com calma, procure relaxar, se divertir, que aí sim a ação do remédio será aproveitada ao extremo. E o erro número 5, ele já é uma coisa de diagnóstico errado, né? Na verdade,
As pessoas tomam muito remédio por conta própria, é fácil comprar, não requer receita, enfim. Mas às vezes elas não têm um diagnóstico da causa do problema muito estabelecido. E assim, homens que têm problemas hormonais, deficiência de testosterona oculto, que eles não sabiam, eles vão tomar a tadalafila e a tadalafila pode não funcionar, porque a causa do problema dele é hormonal. A deficiência real de testosterona, ela é um grande causador de perda de desejo sexual, libido, diminuição do desejo. E a tadalafila não atua como um modulador de desejo, é um remédio específico para a rigidez do pênis. Então, se você está sem desejo, a tadalafila não irá resolver o seu problema. Além da deficiência de testosterona, às vezes outras doenças podem estar corroborando para a diminuição do desejo, como por exemplo, distúrbios do sono, depressão, estados mentais alterados, estresse. Então, gente, precisa fazer o diagnóstico da causa do problema, sanar, aí sim você vai ter uma ação ótima da tadalafila. E lembrem aqui, gente, problema hormonal, deficiência de testosterona é um assunto sério e precisa de acompanhamento médico. Se você precisa de uma investigação acurada sobre todas essas questões hormonais, saúde mental, problemas de ereção, não deixe de marcar uma consulta aqui comigo, Dr. Heleno Paes. Atendo homens do Brasil inteiro por telemedicina e o link para agendamento está aqui na descrição do vídeo. Vá lá, clique, fale com a minha equipe e já agende o seu horário. E agora aquela informação bônus, aquela que eu falei, o sabotador, aquele que detona a relação sexual de muitos homens. O vilão tem nome e sobrenome e a gente sabe muito bem a causa da eliminação desse sabotador. Ele se chama adrenalina. Quem nunca ouviu falar na adrenalina, né? Tem aquelas pessoas que falam, eu sou viciado em adrenalina, eu pulo de paraquedas, eu faço rapel, eu entro em jaulas de animais perigosos, né? Por quê? O que é essa adrenalina? A adrenalina é um hormônio do medo, da luta, do combate. Ela causa uma reação no seu organismo de aceleração do coração, preparar você para um combate, para alguma situação muito difícil que você irá passar. E é claro, né, gente, essa situação ela é mimetizada nas situações estressantes. Então, gente, a adrenalina é um grande sabotador do pênis. A explicação da adrenalina é bem simples. Ela é um potente vasoconstritor. Lembre que eu falei para vocês que a tadalafila ela é um potente vasodilatador do pênis, ou seja, dilata as artérias do pênis. Pois é, a adrenalina faz o contrário, contração, fechamento. E dessa forma, aquele sangue que você precisava, abundante para ter uma boa ereção, ele não acontece na presença da adrenalina. Então, homens ansiosos, burnouts, homens que dormem mal, estão sempre irritados, que têm uma agressividade exagerada, são pessoas que naturalmente têm uma carga de adrenalina mais elevada, serão homens que terão mais propensão para ter problemas na ereção. Aqueles homens que vêm de 1 ou 2 episódios de falha na cama, são homens que vão para a próxima relação também sob muita pressão. Pressão igual estresse, igual adrenalina, igual novo episódio de falta de ereção. É um ciclo vicioso que se perpetua e que, se a pessoa não entender que o objetivo, o tratamento, a solução dela é o relaxamento, eliminar essa adrenalina do seu corpo, ela não consegue sair dessa cilada. E é isso mesmo, gente. A adrenalina pode vencer, superar qualquer dose de tadalafila que você estiver usando. Não adianta tomar 40, 60, 80 miligramas, coisas absurdas de tadalafila, se você estiver numa situação de descarga intensa de adrenalina. E os sintomas da descarga de adrenalina, eles são bem conhecidos, eu falei agora há pouco, mas eu vou repetir. Aceleração do coração, palidez, sudorese, aquela sensação de corpo um pouquinho dormente, tudo isso é descarga de adrenalina. E o tratamento para essa situação é o apoio psicológico, são medidas de relaxamento, às vezes meditação pode ajudar,
entendimento sobre o assunto, às vezes uma boa conversa mostrando o que é o problema e como resolver pode ajudar bastante essas pessoas. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de passar aqui. Depois que você descobriu os efeitos dos sabotadores da Tadalafila, se eu te dissesse que existe uma grande diferença entre o Tadalafila original e o genérico. Um genérico que pode custar menos de R$6 teria a mesma eficiência de um Cialis, que é o Tadalafila original? Eu fiz um vídeo completo sobre esse assunto e ele irá aparecer daqui a pouquinho aqui no seu vídeo. Clique nele e assista, está imperdível. Se você é um amante dos tratamentos para disfunção erétil, você precisa assistir esse vídeo. Grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.